Olá, alunas e alunos do Estratégia. Meu nome é Ricardo Campanário, professor de Administração de Empresas aqui do Estratégia Concurso. A gente vai falar agora de atribuições e atividades da área de gestão de materiais, da área de administração de materiais, né? A gente está falando de gestão de materiais, mas o nome clássico é administração de materiais, de patrimônio também, depois a gente vai ver isso mais adiante. Atribuições e atividades, a gente vai ver aqui uma série de atividades e de ações, né, que permeiam a cadeia toda de valor, né, toda a cadeia de produção dentro do processo de administração de materiais. Então eu tenho aqui uma série de atividades, deve ter umas 10 mais ou menos, a gente vai passar por cada uma delas para a gente ver tudo que é realizado dentro dessa cadeia de administração de materiais. Tá? Eu vou botar no slide aqui, tem bastante texto, mas eu vou procurar até explicar mais do que ficar lendo para a gente ter uma aula mais dinâmica. Tá? Depois você lê com calma esse material em casa, eu acho que é mais produtivo do que a gente ficar lendo ele inteiro. Tá? Veja aqui, gente, algumas atribuições da área de material. Primeiro, planejamento e previsão da demanda. Aliás, já lembre-se daquele ciclo, né? Lembra do ciclo de gestão de materiais que começa lá na previsão da demanda, justamente, aí passa pelo fornecedor, aí o material é transportado, ele é estocado, aí ele é transformado, aí ele é estocado de novo como produto acabado, movimentado internamente, expedido, e aí chega finalmente no consumidor, né? Ou no intermediário, no varejista. É desse processo a gente vai ver boa parte dessas atividades, tá? Começa com o planejamento da demanda, tá? Você tem várias formas de fazer o planejamento da demanda, tá? Mas é uma primeira medida. O administrador de materiais, ele tem que saber, muitas vezes ele participa desse processo, embora ele não seja o principal líder, ele tem que saber qual é a demanda que a empresa vai ter de produção para ele poder comprar o material necessário para essa produção, a matéria-prima suficiente, né? Então você vai ter aqui, são reuniões, do ponto de vista prático, são reuniões onde vendas senta com fábrica, senta com marketing, senta às vezes com o financeiro, e essa turma toda debate para cada um dos produtos da empresa quanto que vai ser vendido, qual é a expectativa de venda para o período seguinte, para os períodos seguintes, né? E aí você vai sair dessa reunião com a demanda ali muito clara. Então, para o produto A eu vou vender 5 mil unidades, para o produto B eu vou vender 12 mil, produto C não vou vender nesse período porque ele é sazonal e agora nos próximos meses eu não vendo por qualquer razão, e assim por diante. Muitas vezes o gestor de material participa, inclusive, da reunião e dá justamente os seus pitacos ali em relação a limitações que ele possa ter com o fornecedor, etc. Mas participando ou não, essa informação chega para ele, com base nessa informação que ele vai fazer todo o planejamento para comprar esse material necessário para o processo produtivo, tá certo? Então essa determinação da demanda é uma das principais atribuições. Aí você ter essa informação de demanda é um dos principais pontos no processo de funcionamento da gestão de materiais, tá? Outra coisa aqui, veja que a gente vai seguindo o ciclo. Avaliação e seleção de fornecedores, tá? Com esse planejamento em mãos, né, cabe ao administrador de materiais identificar os melhores fornecedores no mercado, né, com base especialmente na qualidade dos seus produtos, cumprimento de prazo, processo de entrega e preço. Tá? Então, o que é isso? Você tem, portanto, a demanda, você sabe que daquele produto você vai ter que colocar na gôndola do varejista 12 mil unidades. Para você colocar 12 mil unidades daqui a um mês, você tem que hoje começar a produzir essas 12 mil unidades. Para você produzir essas 12 mil unidades, você vai ter que comprar 12 mil matérias-primas, por exemplo. Né? E aí você tem uma lista lá, para essa matéria-prima, você conhece o fornecedor A, o fornecedor B ou C, você sabe qual que é mais confiável, qual que entrega com mais regularidade, e aí você vai comparar os preços, poxa, esse aqui é mais confiável, mas o preço dele é mais alto. Aí você começa a fazer, você precisa tomar uma decisão. O que vale mais a pena? É correr esse risco aqui no preço mais baixo, sendo que ele tem, às vezes, dificuldade de entrega, ou não, vou pagar mais caro, porque esse aqui me garante a entrega no tempo que eu quero. É justamente esse processo. Você vai ter que avaliar e selecionar o fornecedor com quem você vai querer trabalhar, tá bom? Esse é um segundo ponto bem importante. Vamos para mais um aqui, fixação de estoques mínimos. Veja aqui, a aplicação de um sistema adequado para a reposição dos estoques. Definição de nível mínimo de estoque, sistema objetivo de reposição. O que é isso? Você vai precisar, veja só, no momento que você vai fazer as compras, né? E aí, agora você está especificamente no trabalho do gestor de materiais, né? A gente acabou de ver que ele vai ter que falar com os fornecedores e definir quanto ele vai precisar comprar. Ele precisa saber o que ele tem no estoque. Né? Você precisa ter um sistema de estoque que alerte você em relação aos volumes, em relação ao estoque mínimo necessário. Com base nisso, ele vai fazer a compra. Porque veja só, a gente acabou de falar que você vai ter 12 mil produtos que precisam ser vendidos no mês que vem. Só que aí o gestor de material olha no estoque e fala, poxa, mas eu tenho 10 mil aqui já, dentro de casa, matérias-primas, que vão servir nesse processo. Então, quanto eu preciso comprar? 12 mil? Não, em tese eu preciso comprar só 2 mil.
Para que eu vou comprar 12 mil para ficar com estoque gigantesco? Eu estou com 10 mil aqui, que por alguma razão eu não consegui empregar no processo produtivo, já mando essas 10 mil e compro mais 2 mil para ter pelo menos as 12. Aí tem toda uma outra discussão de qual é o estoque de segurança, o que eu tenho que ter a mais dessas 12 para me prevenir, tá? Mas veja, esse processo de fixação de estoque mínimo, de qual é todo o controle de estoque, aqui que acontece também. O gestor de material tem que ter um sistema que seja confiável, que lhe dê a informação gerencial do ponto de vista de estoque e, sobretudo, que possa eventualmente ter um sistema objetivo de reposição. O que é isso? É aquele sistema de reposição que é como se fosse um gatilho, né? Atingir um determinado mínimo que está estipulado ali como o mínimo necessário de estoque para cada um dos materiais, o sistema dispara um alarme lá e diz, olha, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. É claro que para chegar nessa mensagem do tem que comprar, o sistema precisa ter as informações de demanda, as informações de estoque, e aí ele calcula. Ele fala, olha, com base nessa demanda que você está esperando, com base no estoque que a gente tem, levando em conta o estoque mínimo que a gente deve ter, chegou o momento de abastecer, tá? Ah, mas isso não é o gestor de materiais que tem que fazer? É, e é ele que está fazendo indiretamente, né? Só que ele vai colocar um sistema todo, tecnologia, recurso de tecnologia, para funcionar a favor dele. Até porque ele tem que gerir, às vezes, milhares de materiais, né? E não dá para ele ficar na planilha, na mão ali, fazendo conta, senão ele não vai fazer outra coisa. E provavelmente não vai conseguir dar conta, né? Então ele vai ter que abastecer um sistema que o oriente em relação a isso, levando em conta basicamente isso, a demanda, o estoque existente e as informações de estoque mínimo. Quanto é o mínimo que ele tem que ter? Às vezes o estoque existente não cobre o mínimo. E aí o sistema vai disparar, fala, ó, tem que comprar, mesmo tendo estoque aqui, está baixo. A demanda vai aumentar lá e você não está enxergando. E aí o estoque o sistema todo vai ajudar você, tá? Quando eu digo sistema todo, quem está fazendo isso é o próprio gestor de materiais, né? Usando o recurso tecnológico que está à disposição dele, tá certo? Então essa é a questão da fixação do estoque mínimo e, sobretudo, de um processo adequado de gestão de estoques, tá? Mais coisas, realização das compras. Então veja, a gente está lá no começo da cadeia ainda. Você tem a demanda, você descobriu os fornecedores, o sistema de estoque alertou você, você vai fazer as compras, tá? Deixa eu botar aqui para a gente ler, ó. A organização vai precisar ser suprida com os materiais necessários, né? E aí você vai fazer os primeiros pedidos de materiais justamente quando chegou esse momento, né? Você sabe qual é a demanda, o sistema de gestão de estoque está dizendo, ó, vai acabar, precisa comprar, você vai lá e faz a compra. Aonde você vai comprar? Depende do fornecedor que você vai escolher. Com base no quê? No seu próprio cadastro de fornecedor, que você também controla. Você tem que ter um cadastro lá com seus fornecedores ativos e os chamados fornecedores alternativos. É basicamente isso que tem no cadastro. Tem uma lista de fornecedores ali, com os quais você tem relações as mais diversas, você tem anotações ali de performance, de preço, etc. E aí, com base nisso tudo, o sistema fala, precisa comprar, precisa comprar, precisa comprar. Ou você viu na sua planilha lá, está na hora de comprar. Deixa eu ver de quem que eu posso comprar. Ah, hoje eu compro do fulano de tal. Mas quer saber, ele não está muito bom. Deixa eu ver os alternativos. Tem mais 3 aqui. Ah, eu vou botar um pedido de compra aqui nesse outro. Porque não está legal a relação com o primeiro, eu vou trocar, vou comprar. É decisão do gestor de materiais. O cara da fábrica, o gestor da fábrica, o gerente de marketing, o responsável pelas vendas, eles não sabem de que você vai comprar. E eles não vão palpitar nisso. Eles só vão dizer, eu preciso do produto tal, no dia tal, com a qualidade tal. Material, né? Material tal, no dia tal, com tal qualidade, né? Com essa quantidade. De quem você vai comprar é problema seu. Você que vai ter que olhar no seu fornecedor, na sua lista de fornecedores, seu cadastro, tá? E colocar os pedidos, tá bom? Bom, chegou o pedido. Veja que a gente está percorrendo o ciclo inteiro. Chegou o pedido. Você vai ter que estocar o material, tá? O material chegou para você. O que você vai fazer com esse material? Você vai larga aí. Tchau, obrigado. Assina o papel, fecha a porta do caminhão. Não, você precisa estocar esse material corretamente, adequadamente. E aí você tem uma série de restrições. Quando a gente for falar de armazenamento, não é agora, a gente vai ver como que funciona o processo de armazenamento. O material ele pode ser perecível, e aí ele tem que ficar refrigerado, ou ele tem que ser consumido com uma velocidade maior. Por exemplo, o medicamento pode vencer, se você trabalha com estoque de medicamento. O material pode ser perigoso, e ele tem que ter uma certa... você tem que ter uma série de cuidados. O material não pode ficar do lado de um outro material porque ele reage, porque ele explode. Não pode ficar no local quente, porque ele perde as suas características físicas. Tem um monte de poréns e de técnicas para você armazenar corretamente o material. Você tem que armazenar o material que tem maior fluxo, maior utilização, tem que ficar próximo das áreas de entrada e saída do armazém para você minimizar o tempo e mesmo o caminho percorrido por quem vai lá buscar e trazer o material. Então tem um monte de técnicas para você armazenar e estocar corretamente os materiais, tá certo? A gente vai ver isso no momento adequado. Mas a atividade de estocagem de material e você ter um sistema adequado de estocagem é fundamental também para você ganhar eficiência, tá? Outra atividade é chamada, presta atenção nesse termozinho aqui,
Outro dia mesmo eu vi uma questão nova sobre isso, de vez em quando cai. Taxonomia dos materiais. O que é a taxonomia dos materiais? A taxonomia dos materiais, até ler com vocês aqui, é um termo que vem da biologia, você deve estar lembrando agora das suas aulas, no passado, né? Na biologia define lá classe, espécie, uma série de coisas, mas veja aqui, implantação do uso da taxonomia dos materiais. Identificação, descrição, nomenclatura e classificação dos materiais. Permite a gestão de toda a cadeia de suprimentos por meio da identificação, descrição, classificação, etc., e eventual catalogação de cada um dos materiais necessários. E permite, sobretudo, o controle efetivo dos estoques. Taxonomia nada mais é, a gente vai ver isso em detalhe, né, do que o processo de classificação dos materiais e, no final, a sua codificação. Tá? Então, você vai classificar o material com base nas características que ele tem, né? Então, que tipo de material que é esse, e aí você vai para os detalhes mesmo, que tamanho que ele tem, qual é a gramatura, qual é a cor, qual é o acabamento, etc, etc, etc. E isso tudo vai ser colocado em códigos. Então, para a cor tal, você atribui um código, para a gramatura tal, um outro código, para aquele tipo de material, por exemplo, é uma caneta, a caneta tem lá o seu código, ou uma roupa como essa, um paletó como esse, tem lá o seu código também, e assim por diante. Tá? Eu usei um exemplo ruim porque isso daqui não é. Aí eu estou falando de bens, eu estou falando de cadastramento de patrimônio. A gente está falando de material, de matéria-prima, né? Então é aquela matéria-prima que chegou que vai ser transformada, aquele líquido, aquela commodity, etc. Tudo isso você vai classificando, tá? Seja o que for. Aí você classifica e o que importa quando você faz a taxonomia é que você vai classificar esses bens, você vai codificar esses materiais e você vai codificar, tá certo? E aí com base nisso você vai ter, finalmente, um controle efetivo do estoque com base nos códigos. Porque, de novo, é muito difícil você fazer esse controle na mão, na planilha, né? Você provavelmente vai colocar esses dados todos no sistema com base em códigos, e isso vai inclusive auxiliar todo aquele sistema de gestão de estoques que você tem. Né? Aquele sistema de gestão de estoques vai trabalhar de maneira codificada. Então, você, chegou agora o produto 120513, joga aí mais 5.000 unidades. Alguém põe lá no sistema e, sabe, não é um controle visual, não é um controle artesanal. E para você ganhar eficiência nesse processo, você precisa codificar de maneira muito clara, muito simples, muito funcional, para você poder ter um controle efetivo desses estoques. Tá? E isso ajuda demais no dia a dia. Isso evita troca de material. Às vezes o fulano fala, me manda aquele material tal, tal, tal. Ah, mas qual que é aquele lá? E aí você tem meia dúzia parecidos. Né? Você, mas será que é esse, que é esse? Não. Que número que você quer, fulano? Ah, eu quero o código XY121513. Só tem um. Aí você vai lá no XY121513 e pega, aí não tem erro. Né? Ao passo que se fica me dá aquele que está ali no canto e tal, você pega no outro canto e você leva o material errado. Tá? Então essa questão de taxonomia, ela vai dar muita eficiência ao processo. Taxonomia é classificação e codificação do material, basicamente. O processo todo de classificação que culmina com a codificação. Tá? Vai dar muita eficiência ao processo e inibe erro, enfim, traz uma série de benefícios. Tá bom? Outra atividade típica da área de materiais. Supervisão dos almoxarifados, né? Então veja, ao longo de todo esse processo, a gente está falando agora de material estocado, material armazenado, com base na taxonomia, eles vão ser guardados e vão ser solicitados, e com base nesses códigos que você vai encontrar, você vai ter que supervisionar essa área toda. Né? O almoxarifado, o estoque, o depósito, é uma área e você vai precisar gerenciar isso, você vai ter pessoas lá trabalhando, você vai ter um fluxo contínuo de veículos, empilhadeiras, pallets, caixas, todo o processo enfim, de produção de embalagens para armazenamento, alguém vai ter que supervisionar isso, típica atividade do gestor de materiais, tá bom? Administração do controle de estoques, a gente já falou disso, deixa eu ler aqui com vocês, dos diferentes tipos de materiais, né, buscando eficiência e eficácia, isso está muito ligado com o que a gente falou agora há pouco, né, buscar eficiência nesse processo todo, a taxonomia ou a classificação, codificação, ajuda demais nesse processo, tá bom? Sempre permitindo o quê? Que a produção seja contínua e sem interrupções. Se tem uma coisa que pega mal para o gestor de materiais é o gerente da fábrica pedir material e ele falar, não tem. E aí a fábrica para. Fábrica parada é a pior coisa que pode acontecer para uma indústria fabril. Você tem inúmeros custos fixos ali que você tem que diluí-los com produção. Né? Não dá para você ficar parado com as máquinas paradas, com as pessoas desocupadas. A máquina não pode parar, a indústria tem que estar funcionando o tempo todo. E se você recebeu a informação de demanda correta, você sabe qual é o seu estoque, em tese não há possibilidade para você falar, sabe o que é? Não tenho material. Ué, mas você sabia que ia precisar produzir. Você sabe quanto você tem de estoque, por que você não comprou? É claro, pode acontecer um monte de coisa. Tem coisas que até independem do gestor de material. Aliás, as duas principais causas. Uma causa é a demanda aumentou acima do que era esperado,
e aí faz sentido faltar, porque você se planejou para uma demanda menor, ou o fornecedor falhou na entrega. O caminhão que estava trazendo capotou, perdeu toda a carga na estrada. E eu não tenho por causa disso. Essa você vai ter mais problema para explicar, porque é o que eu te falei. O gestor da fábrica, marketing, comercial, financeiro, eles não sabem nem de quem você compra. É problema seu, se a mercadoria não chegou, você tem que resolver. Aumento de demanda já é um problema deles lá. Aí quem previu errado foi vendas, foi marketing, etc. Eu diria que é mais excusável, né? Mas se o fornecedor deu problema, você vai ter que se virar. Independente disso, o caminhão capotou, devia você ter um estoque de segurança para se precaver para essa situação. Então também não dá muito para justificar nenhuma coisa nem outra, tá certo? O que o gestor de material tem que fazer é que não pare o processo produtivo. Lembra aquele primeiro objetivo lá no comecinho? Qual é o objetivo? É fornecer material correto no momento em que é pedido. Tá? É isso. E é só isso. Né? Se você espremer tudo que sai, você está lá para fornecer material no momento que é pedido. Se no dia que o gerente da fábrica pediu material, você fala, eu não tenho, não precisa de você. Para não ter, se não tiver ninguém, também não vai ter. Então não precisa de você, exagerando no discurso. Né? Então você vai precisar, se tem uma coisa que não pode acontecer, você dá essa resposta, não tem. Né? Aí você falhou, não tem outro jeito. Tá? Mas, seguindo no ciclo aqui, transporte de material. Veja que esse transporte de material, você tem 3 momentos. Né? O momento da vinda, aí você tem o transporte interno, que aliás se divide também em 2. Veja só, vamos lá. Material está vindo, você comprou, o material está vindo. Esse transporte pode ser seu, pode ser do fornecedor, pode ser de um monte de gente. Tá? Você pode buscar. Geralmente o material, quando é vendido, é entregue na fábrica. Você pode mandar alguém buscar. Geralmente é um terceiro, não é você, mas pode ser você também. Você pode ter veículo da própria empresa que vai lá buscar. Mas tem esse transporte, esse é um. Aí o material entrou, foi estocado. Você já tem que movimentar esse material dentro. Né? Entrou na empresa, você vai ter que movimentar ele até o estoque. Uma planta fabril, ela é grande. Né? Não acha que vai chegar, você vai pegar e botar na prateleira. Você está falando toneladas de coisas que você tem que deslocar para um outro local dentro da fábrica. Então você tem caminhões para lá, para cá, empilhadeiras, todo esse processo de deslocamento interno. Pediram material, opa, então tira ele do estoque e leva para lá. É deslocamento, é transporte também. Está pronto o produto, está acabado, opa, tem que estocar ele de novo, transporta para lá. Vendeu, opa, transporta para cá para poder expedir. E aí manda para fora. Quando você for entregar, também pode ser veículo seu, pode ser que venham buscar, você pode entregar, também tem vários tipos. Mas veja, tem a chegada, tem o transporte interno em vários momentos e depois tem a saída do produto acabado. Todo esse processo você vai ter que trabalhar para otimizar também. Você tem vários modais de transporte, você pode fazer o transporte rodoviário, aéreo, hidroviário. Veja, é o que eu falei para você em algum momento lá atrás. O seu fornecedor não está na sua esquina, você vai buscar a pé meia dúzia de caixas e traz embaixo do braço. Ele pode estar na China. Pode estar na Índia, pode estar nos Estados Unidos, pode estar onde quer que seja. E aí você vai ter que pesquisar isso tudo. Qual é o melhor transporte? É melhor mandar de navio, que é muito mais barato do que de avião, só que vai levar 3 meses para chegar aqui, da Europa, por exemplo, 2 meses talvez? Não, tem que estar aqui amanhã ou depois. Então tem que vir de avião, mas vai pagar 10 vezes mais. Decisão do gestor de materiais. Tá? O pessoal lá na frente não está vendo isso. O cara da fábrica não quer saber se vai trazer de avião, de navio, ele quer saber que quando ele pedir, precisa ter. E você vai ter que otimizar esse processo todo. Ah, ele precisa para amanhã? Avião. Tem que vir de avião. Não adianta pedir de navio se ele precisa para amanhã. E aí você vai ter que sentar com o financeiro e falar, vai custar 10 vezes mais, mas a única forma de atender a fábrica é essa. Não tem jeito. Aí o financeiro, se quiser, vai falar com a fábrica e falar, fulano da fábrica, não dá para você produzir amanhã, não vou pagar 10 vezes mais para trazer de avião. E aí a fábrica vai ter que postergar a produção para dali a 10 dias. E o que vai acontecer? A fábrica vai falar com vendas e marketing, falar, ó, não promete para o cliente, porque eu não vou entregar. Eu só vou entregar daqui a 10 dias, porque eu não consigo comprar esse material, ele não consegue chegar aqui amanhã de avião, é muito caro, financeiro não deixou. Vai vir de navio. Até ficar pronto 10 dias, avisa lá o cliente. Então perceba que o fluxo de informação ao longo da cadeia é fundamental. E perceba a integração que materiais tem com esse pessoal todo. A gente vai ver isso já já. Tá? O que mais tem aqui? Gerenciamento de toda a cadeia de suprimento, eu até grifei de vermelho aqui, Supply Chain Management, a gente vai falar disso no curso mais na frente. Esse foi um exemplo bom, e olha que esse exemplo foi só dentro da organização, mas você pode estender isso para o fornecedor que está fora, para o cliente que está na outra ponta, e para a informação, não só como ela flui dentro da organização, como a gente viu agora, ela tem que fluir ao longo de toda a cadeia. Isso é Supply Chain Management. Né? Se o cliente sabe que ele vai precisar, ele tem que avisar você o mais rápido possível. Não adianta meu cliente chegar e falar, eu preciso para amanhã. Ué, avisasse antes. Eu levo 10 dias para trazer a mercadoria que eu importo e vem de navio.
Então o cliente tem que avisar antes. E o fornecedor aqui que vai fornecer a matéria-prima tem que saber disso antes também. Então o gerenciamento de toda a cadeia, aliás a integração de toda a cadeia é fundamental e dá uma vantagem competitiva tremenda para quem consegue fazer. Você reduz tempo, reduz custo, reduz um monte de coisa. Trabalho integrado é fundamental. Isso é supply chain, tá? E vem com esse nomezinho mesmo, por isso que eu botei lá em inglês, até botei em vermelho, Supply Chain Management, muitas vezes. Mas é o gerenciamento da cadeia de suprimento, da cadeia produtiva, tá? Por fim, ao longo da cadeia, cada uma das etapas tem a função de gerar valor. Veja, tudo isso que a gente está falando, em todas essas etapas, alguém gera valor, né? Por que gera valor? Entra de um jeito e sai de outro. Enxergar isso no processo produtivo é muito simples, mas e nos outros? Como é que o transporte agrega valor? O transporte agrega valor porque você vai vender um produto para o consumidor, se você fala, vem buscar aqui na fábrica, ele tem que ter um preço. Agora, se você põe no supermercado que está do lado da casa dele, obviamente vai ser mais caro, porque você gerou valor para o cara. Ele não precisa se deslocar da casa dele até a fábrica para buscar. Tanto é que a loja de fábrica, e tem várias, é mais barato. Se você vai comprar uma loja de fábrica, outlet, por exemplo, eu estou falando para consumidor final mesmo, obviamente é mais barato. Por quê? Porque você não gerou esse valor no transporte. O consumidor vai buscar na porta da fábrica, na porta do fabricante. Agora, se você faz ele chegar até do lado da casa dele, ou entrega na casa dele, via delivery, ou seja lá o que for, atendimento direto, mais caro ainda, mais caro entre aspas, por quê? Porque você está gerando valor. A entrega é um valor, mesmo que intangível, né? O produto em si, obviamente, é um valor muito claro versus a matéria-prima antes dela ser transformada, né? Você gera um monte de valor ali no meio. Tá? Então, todas essas etapas vão gerando valor. E é importante que você elimine etapa que não gera valor. Você tem alguma etapa que entra a mesma coisa e sai igual, para que você vai pagar as pessoas que trabalham nessa etapa? Você não precisa dessas pessoas. Você precisa alocar essas pessoas em outros locais, onde elas possam gerar valor, se elas não estão gerando por qualquer razão. Estão insatisfeitas, não estão capacitadas, ou não precisa daquele processo, especificamente, tá? Então essa questão da geração de valor é fundamental também, ao longo da cadeia toda. Ufa, até botei uma expressão ali. Veja que o administrador de materiais precisa ser capaz de fazer um monte de coisa ao longo de toda essa cadeia de suprimentos, desde o planejamento da demanda até a entrega do produto final. Importantíssimo você entender essa cadeia, tá? E eu diria que nesse momento essa é uma das minhas maiores preocupações, especialmente nessa aula introdutória, você entender esse processo todo, tá? Que vai desde lá da entrada até o produto final na gôndola ou na casa do consumidor. Quando você faz, por exemplo, a venda direta. Você tem a venda direta. Você tem várias empresas, venda de cosméticos, isso é comum, ou empresas de delivery, cada vez mais populares. Você entrega na casa. E aí você vai remunerando todos os integrantes dessa cadeia. Mesmo que não seja você. A empresa de delivery não é você, né? Mas ela entrega o seu produto, certo? E ela vai ser remunerada justamente por isso também, porque ela está gerando valor, tá certo? Então entenda tudo isso, tá bom? Mas a gente viu aqui, assim como nos objetivos, que você não tem também uma lista fechada, atribuições da área de material. Então, são 3, 5, 10, 15, são várias. O que você precisa entender, você precisa entender o processo, por isso a minha preocupação é que você entenda a cadeia, e quando surgir qualquer tipo de atribuição, e vem lá na questão, isso daqui é uma atribuição da área de materiais, não tem uma listinha para você olhar. Você vai ter que, desde a saída do fornecedor até a chegada ao consumidor, isso daqui se enquadra, é uma atribuição do gestor de materiais, e aí, criticamente, você vai saber responder se sim ou se não. Tá bom? Tem listas? Tem, dos mais variados autores. Tem um autor que diz são 3 coisas, outro diz são 5, outro diz são 7, são 10, são 15. Qual que vão perguntar? Qual que a banca vai usar? Não dá para saber. Então você precisa saber genericamente o que é atribuível à área de gestão de materiais, tá bom? Aqui eu trouxe um específico, veja lá. Porque essa quebra aqui é muito comum, né? Paulo Sérgio Gonçalves diz que as principais atividades da área de material são essas 3 aqui, a gente já viu em algum momento ali atrás, ó. 3 coisas. Estoque, compra e centro de distribuição. Como é que você pode classificar isso, né? Como é que você pode entender isso de modo conceitual? Lembra que a gente falou de entrada, transformação e saída? Lembre-se sempre desse tripé em administração de materiais. Porque é isso. Veja lá, gestão de compras é a entrada, né? Envolve o atendimento da solicitação de compra, estoques planejados pela gestão de estoques, tudo que a gente vê é a entrada do material. Falou com o fornecedor, você tem o cadastro de quem que eu vou comprar e tal. Comprei. Chegou. Essa é a gestão de compras. Aí você tem a gestão dos estoques. O produto entrou, tem que ser estocado em algum lugar, em algum momento vai ser solicitado pela área de produção, você manda para lá. Depois vira produto acabado, isso vai ser estocado como produto acabado também em algum local, até o momento que seja vendido. Então é aquele momento em que seja o material, seja o produto acabado, está dentro da indústria ainda. Está dentro da fábrica, tá? Da sua organização. Esse é aquele segundo momento que está aqui em cima, aliás.
Tá? Eu comecei falando de compras, agora eu estou falando dos estoques. Por fim, centro de distribuição é a saída. O centro de distribuição é aquele produto acabado, às vezes o centro de distribuição ele nem está junto da planta industrial. Muitas vezes você tem o centro de distribuição mais próximo do local onde o produto é consumido, né? Então muitas vezes você tem a fábrica, aliás a fábrica às vezes está espalhada pelo Brasil, dependendo ou pelo mundo, né? Dependendo do local onde você quer produzir, em função de custo de mão de obra, etc. E aí você vai, o centro de distribuição, a fábrica independe disso, você fabrica onde for mais barato, né? Em função de uma série de coisas, especialmente mão de obra, legislação local, incentivo fiscal, um monte de coisa. E aí você manda para um centro de distribuição que geralmente está perto do quê? De quem consome, para quê? Para chegar rápido no momento que o consumidor pede ou que o cliente pede. Tá? Então o centro de distribuição geralmente está próximo da onde o negócio vai ser consumido. Às vezes você tem vários. E aí você conseguir gerir isso, ou seja, deixar o centro de distribuição abastecido para quando o cliente ou o consumidor pedir. Fala, tá aqui. Ah, o fulano pediu lá. Aciona o centro de distribuição lá e manda. Ah, o fulano pediu do outro extremo do país. Ah, mas eu tenho um centro de distribuição lá, manda também. Tá? Tem jeitos e jeitos. Você pode ter um único centro de distribuição, por várias outras razões também, centralizado, aí você vai despachar, você vai ter prazos mais longos, você pode ter vários espalhados pelo país, depende. Mas qual é o ponto aqui? Veja que a gente está falando do quê? Da saída. Tá? Então, de novo, são os 3 blocos, com outra nomenclatura para Paulo Sérgio Gonçalves, que é quem está no slide aí. Gestão de compras entrada, gestão dos estoques é o momento de produção, é dentro, e gestão do CD, centro de distribuição, é a saída. Ronald Ballou é outro que usa isso, eu não trouxe aqui, mas é outra grande referência em administração de materiais, usa também esses 3 grandes blocos com outra nomenclatura. Né? Ele fala de estoques, de transportes e de compras, e usa termos específicos, mas usa também as 3 nomenclaturas, que a gente viu lá atrás também, com outros nomes. Tá? Então lembre-se desses 3 grandes blocos, que resumem bastante a atividade da área de materiais. Tá? Como a gente já pôde observar, está tudo diretamente interligado. A gente vai ver a integração já já da área de materiais. Tá? Veja que uma gestão de estoques eficiente vai fazer com que você minimize as compras. Por quê? Se você tem uma gestão de estoque eficiente, você sabe exatamente quando você tem que comprar. Você não vai falar, deixa eu ver, eu vou comprar tanto. Não. Você vai saber exatamente a quantidade que você tem que comprar com base na demanda. Ah, mas se a demanda aumentar, eventualmente você tem um estoquezinho de segurança ali que também vai estar no cálculo. Tá? Então você vai comprar exatamente o que você precisa comprar. A gestão de estoque eficiente é fundamental para otimizar a sua compra, para você não comprar mais, para você não ter estoque obsoleto, para você não ter perda de produto perecível, para você não ter um monte de coisa. Você vai comprar exatamente o que você precisa comprar com base num processo eficiente de gestão de estoque. A gestão de compra, por sua vez, pode desenvolver duradouros relacionamentos com os fornecedores. Veja, esse é um ponto importantíssimo na gestão de compras. A gente viu lá que um dos objetivos é você ter a frequência, a continuidade no abastecimento. E o pessoal de compras, o comprador, né, que pode ser o gestor de materiais, dependendo do tamanho e da complexidade da empresa, você pode ter pessoas diferentes, mas estão todas trabalhando juntas ali. O comprador, se ele consegue um bom relacionamento, isso está ligado, inclusive, a uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, o comportamento ético, inclusive, da empresa, entendendo que todo mundo na mesma cadeia ali tem os mesmos objetivos e precisa ser justamente remunerado. O que eu estou querendo dizer? Não dá para o comprador massacrar o fornecedor e querer a cada negociação tirar a pele do fornecedor e querer zerar o lucro do cara para que ele possa fornecer para você. Não adianta, você não vai criar um relacionamento bom assim nunca. E veja, o fornecedor ele tem o mesmo objetivo seu. Primeiro, ele quer ter lucro como você, e segundo, você precisa dele, ele precisa de você, para o consumidor lá na ponta ser bem atendido. Para o produto acabado chegar bonitinho, do jeito que tem que chegar lá, com a qualidade, no momento certo, com tudo aquilo. Então você tem que trabalhar junto com o fornecedor, você tem que criar um relacionamento com ele. Você tem que ter um comportamento ético com ele. Não dá para você bater na porta do fornecedor, ele te dá uma proposta, aí você bate na porta do fornecedor do lado e fala, ó, o fulano me deu isso aqui, ó. Você cobre? Não é assim. Não é assim que se trabalha. Né? A gente vai falar disso um pouco mais adiante também. Mas gestão de compras tem e deve trabalhar relacionamento com o fornecedor. Até porque é custoso para você ficar trocando de fornecedor a todo momento. Não é um bom caminho. Tá? Resumindo, gente, veja aqui as 3 grandes áreas. Então aqui a entrada, ó, gestão de compras. Tá? Chegou o produto. Aí o produto está dentro de casa, ele está estocado, controle de estoque eficiente, apontando, disparando ali o gatilho no momento que tem que ser feita a compra, levando em conta o estoque de segurança, levando em conta a demanda, etc. E finalmente aqui a saída, né? Você já está no centro de distribuição, você já está no momento que você está mandando o produto já para próximo do consumidor.
tá? Está chegando no final da cadeia. E você continua comprando aqui, é cíclico, lembra? Isso não para nunca, não para nunca. Comprou, transformou, vendeu. Tem que comprar mais, acabou, esgotou o estoque, comprou de novo, transformou, vendeu. E assim vai, não vai parar nunca, tá? Não se esqueça dessa característica cíclica do processo. Questão: a eficiente gestão de recursos materiais de uma organização compreende etapas relativas à adequada identificação de fornecedores, compras, transportes e armazenagem, bem como informações financeiras e gerenciais que confiram credibilidade ao processo. De novo, veja que eu estou insistindo nessas questões conceituais que descrevem o processo de gestão de materiais. Está certíssimo. Tudo que está aí está certo. Adequada identificação de fornecedor, processo de compra, transporte e armazenagem, veja, entrada, aí todo o transporte dentro, informações financeiras gerenciais. Lembra quando eu falei do fluxo de informações que tem que percorrer a cadeia? É isso aqui. Fundamental o fluxo de informações percorrer a cadeia nos dois sentidos, né? O produto vai para frente, chega até o consumidor, a informação tem que vir de lá para cá. Quanto que o consumidor quer comprar? Essa é a formação da demanda. O consumidor tem que dar essa informação. Ah, mas como é que ele vai dar, professor? Você pode pesquisar, você pode usar padrões anteriores de compra, a isso você vai misturar padrões da economia. Você tem várias formas de fazer o cálculo de previsão de demanda. A gente vai ver num outro momento também, tá? Até porque isso cai em prova. Mas essa informação vem do mercado. Quanto que vai ser comprado? E aí veja que a informação vem ao contrário. A informação vem do mercado para o varejista. O varejista vai ter que falar isso para o distribuidor atacadista, que vai ter que falar isso para você. E aí você calcula a demanda. Calculou a demanda, você vai pedir matéria-prima para o fornecedor. E aí veja que a informação flui ao contrário, né? Enquanto o produto vai nesse sentido. Tá? Então, esse vai e vem de produto, de informação e também do capital, né, o dinheiro flui também de um lado para o outro. Essas três coisas acontecem simultaneamente na gestão de materiais. Tá? Produto, material barra produto, né? Material no começo, depois produto acabado, informação e dinheiro. Né? O dinheiro sai do fornecedor, sai do consumidor e chega lá no fornecedor, sendo que cada um vai ficando com um pedacinho. Né? São as respectivas margens. Tá certo? Esse é o processo todo. Então a questão está certíssima aqui, gente. Questão correta. Tem mais coisa? Não tem. Essa é a última. Falamos então agora de várias atribuições e atividades da área de materiais. De novo, tem lista? Não tem lista. O que você precisa entender, e por isso a minha preocupação é que você entenda o processo, o caráter cíclico e contínuo e integrado, essa questão da informação, do dinheiro e do material barra produto fluir ao longo da cadeia. Você entendendo isso tudo, enxergando isso do ponto de vista macro, você vai saber se qualquer coisa que o examinador colocar na questão cabe ou não ao gestor de materiais dentro do processo de atividade de gestão de material, de administração de materiais. Tá bom? Terminei por aqui esse pedaço, eu vou chamar a vinheta, volto já já para a gente continuar. Até já.